Olá, pessoal, tudo bem? Vamos à nossa reflexão de hoje? Então, elevemos o nosso pensamento ao nosso Mestre amado Jesus, rogando a Ele que continue nos abençoando em cada detalhe de nossas vidas e que assim seja. Bom, pessoal, hoje nós vamos falar de um tema que normalmente gera muita dúvida, que é sobre as influências espirituais. Será que nós sofremos influências dos espíritos? Será que os espíritos podem nos influenciar a fazer determinada coisa ou não fazer? Será que há influência, por exemplo, de bons espíritos também na nossa própria vida? Então, no livro dos Espíritos, Kardec fez todas essas perguntas aos espíritos que lhe responderam que sim, os espíritos podem sim exercer uma influência sobre nós, está na questão 459, e eles responderam que a esse respeito, a influência deles é maior do que credes, porque frequentemente são eles que vos dirigem. Olha só, os espíritos influenciam em nossos pensamentos e em nossas ações. E isso é muito sério. Por quê? Que tipo de espírito será que influencia a nossa vida? Será que a gente está à mercê de qualquer tipo de espírito? Isso vai depender muito da nossa vibração, do nosso pensamento diário, das nossas energias emanadas. Se nós emanamos somente vibrações negativas, se a gente xinga o tempo todo, se a gente reclama, só cria uma nuvem, digamos, de energia negativa em torno de nós vamos dar condições para que as nossas companhias sejam assim, como essa energia que está ao nosso redor. Agora, se nós temos o hábito da oração, o hábito de emanar boas palavras, bons pensamentos e também atitudes, consequentemente, nós vamos criar aí uma sintonia para que os bons espíritos tenham mais acesso dos nossos pensamentos e consequentemente, nas nossas ações. Quando a gente fala de influência, é importante a gente entender que influência não é manipulação. Quando eu digo que os espíritos influenciam na nossa vida, e aqui os espíritos responderam para Kardec dizendo que eles influenciam mais do que a gente imagina, porque frequentemente são eles que nos dirigem, não significa manipular. Nesse aspecto de influência dar uma sugestão. Quando eu digo que eles influenciam em nossa vida, mas nós aceitamos ou não. Da mesma forma, quando alguém diz assim, meu filho, ele foi pro mau caminho porque o amigo dele levou ele pro mau caminho. Isso não existe, tá? O que existe? Existe influência. O amigo pode convidar, falar, olha, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, tentar entrar na mente dele. Ele só vai se ele quiser. E se ele for porque ele é fraco, porque ele não tem bases fortes o suficiente para dizer não. Então, a responsabilidade não é só do amigo, mas dele que aceitou, não é? Nós recebemos, às vezes, vários convites das pessoas que a gente não aceita. Então, é importante pensar que os espíritos, eles influenciam na nossa vida como se eles estivessem mandando um e-mail, estivessem mandando uma mensagem de WhatsApp, e a gente aceita ou não, dependendo da nossa vontade. Chico Xavier dizia que qualquer pensamento bom melhora o nosso perispírito, melhora o nosso entorno, não é? Então, às vezes, a gente começa com o dia não muito bem. Vamos imaginar uma situação e que um monte de coisa ruim vai acontecendo e a gente vai ficando nervoso, a gente vai ficando chateado, vai ficando aquela coisa chata. Uns começam a chorar, outros começam a xingar, outros começam a reclamar, outros querem dormir e cobrir a cabeça. Só que se a gente não romper esse ciclo, isso vai só crescendo. Então é preciso parar um pouquinho e falar, opa, pera lá. Tá ruim até agora? Vai melhorar. Faça uma oração, eleva o pensamento. As energias vão se dissipando. Quando eu falo de influência dos espíritos, é importante a gente pensar que nosso padrão de pensamento atrai companhias. Não é? A gente não fala assim, diga-me com quem andas que te direi quem és. Então, diga-me o que pensas que te direi quem te acompanha. Não é? As pessoas, a gente só fica junto de pessoas que a gente concorda um pouco com o estilo de vida dela, com o tipo de pensamento dela. Pessoas, por exemplo, que gostam de bebida alcoólica. Elas vão, normalmente, se sentir bem com pessoas que vão acompanhá-la e vão beber juntos.
Às vezes, a pessoa que não bebe ou a pessoa que não fuma é o exemplo mais, assim, palpável nesse momento por causa do mau odor. Então, a pessoa que não fuma, às vezes ela vai ter dificuldade de conviver no mesmo espaço com a pessoa que fuma. Então, a gente se atrai pelo nosso pensamento e pelas nossas ações. Então, quando a gente cria condições para que os espíritos que estão vibrando negativo tenham acesso na nossa vida, nós que criamos condições. Certa vez eu li um livro, era um romance espírita, não me lembro o nome, mas ele descrevia a situação em que alguns espíritos estavam, digamos, plantados na casa de uma família, tentando desarmonizar aquele ambiente, amando de outras pessoas. Então ele ficou ali plantado na casa esperando, mas a moça, ela tinha um hábito de oração tão grande que ele não conseguia entrar no pensamento dela, fazer com que eles brigassem. E aí ele ficou esperando, até que um dia ela ficou nervosa por algum motivo, xingou, baixou a vibração e ele começou a influenciá-la. Então isso é um exemplo claro para nós de como nós precisamos manter o nosso padrão elevado para que as boas inspirações venham até nós. Da mesma forma, por exemplo, imaginemos que a gente tem algo para resolver, alguma situação para tomar uma decisão e a gente não sabe o que fazer. Vamos pedir influências positivas para isso. Normalmente, antes de dormir, faça suas orações e peça a Deus que envie inspirações, que envie os bons espíritos, que o seu anjo guardião, seus espíritos protetores possam te auxiliar na melhor decisão e que ao acordar você desperte com desejo incessante de fazer aquilo que é o melhor para você. Acontece que quando você acorda e você tiver o primeiro pensamento, siga aquilo, funciona. Acontece que às vezes a gente tem um pensamento de fazer algo o que é o que a gente não gostaria. E a gente acorda e diz, eu acho que não é pra fazer. Não, mas eu vou fazer assim porque eu quero fazer. Aí já é por nossa conta e risco. Se a gente passar a ouvir a influenciação, porque durante o nosso sono, nós temos condições de estar em liberdade como espírito e nós temos condição de estar presentes dos nossos protetores, nosso anjo guardião, nossos familiares, amigos. Então eles nos orientam o que é melhor pra nós. Mesmo que quando a gente acorda, a gente não se lembre exatamente, né? Ou às vezes você, parece que eu sonhei com alguém, que sonhei com fulano. Mas no nosso coração a gente sente, o nosso espírito sabe o que é melhor para nós quando a gente faz essa oração. Da mesma forma, quando a gente não faz, a gente fica à mercê. O meu avô dizia uma frase assim, do estilo dele, né? Ele dizia assim, tem gente que deita como um burro e levanta como um cavalo. Ele que queria dizer com isso? Tem gente que deita sem fazer uma oração para agradecer a Deus pelo dia de hoje e acorda sem fazer uma oração para pedir a Deus proteção pelo dia que vai se iniciar. E aí eu fui entender a importância disso, porque nós precisamos pedir proteção para o nosso sono, o momento que nós estivermos libertos do nosso corpo. No final do Evangelho tem uma prece que Kardec colocou na coletânea explicando o momento de dormir. E a prece ela fala justamente sobre isso, pedindo aos bons espíritos que velem por nós durante o nosso sono e que ao acordar a gente possa trazer boas impressões, boas coisas para a nossa vida. Então, gente, fica esse o recado, fica essa dica, que nós passamos a ter mais o hábito da oração. E a oração pode ser aquele pensamento, oh meu Deus, me abençoa nesse momento, né? Isso já é uma oração desde que seja saída do coração, para que a gente possa criar energias positivas para receber boas influências na nossa vida, para que sejamos influenciados para o caminho do bem. Que Jesus nos abençoe e fiquem todos com Deus. Lembrando de compartilhar à vontade os nossos vídeos e também o nosso canal no YouTube Espiritismo no Cotidiano. Um grande abraço.